Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 5 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe, né? Eu quero a sua participação, a sua mensagem, e você envia através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 97829-3776, ou você tem a opção de enviar a mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já vai aparecer uma mensagem no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 29ª reunião ordinária, vereadores aprovam um projeto de lei do vereador Paulo Gaspar que veta cargos na administração pública que sejam exercidos por pessoas condenadas por feminicídio ou crimes praticados contra as mulheres. Parlamentares também aprovam em definitivo e por unanimidade 3 projetos do Executivo que criam 275 vagas na área da educação, 150 vagas de professor de educação básica 4, 100 de agente de organização escolar e 25 de especialista em informação. O vereador Edson Ribeiro questiona a prefeitura sobre o término da obra do corredor BRT em um trecho no bairro Jardim Paulsurama. E no esporte, no Campeonato Paulista, jogando fora de casa, Vera Cruz Basquete perde a primeira no estadual. Olha só, e a gente abre a edição de hoje com a nossa equipe que pegou a estrada e está no Instituto Butantan, lá em São Paulo. Então, diretamente do quadro É o Bicho, para o nosso link, eu aciono a repórter Viviane Novaes, que vai nos contar curiosidades sobre a sucuri verde, viu? Que é aquela famosa anaconda. E eu sei que você está com um convidado especial, um especialista ao seu lado, né, Vivi? Seja bem-vinda, boa tarde. E já apareceu aqui na minha tela, corajosa você, hein, Viviane? Não muito, viu, Gabriel? Oi, Gabriel, boa tarde para todo mundo. Olha só, esse aqui é o Afonso. Eu tô tentando ainda fazer amizade com ele, mas essa amizade tá meio devagar, viu? Por isso eu tô contando com a ajuda aqui do Giuseppe. Ó, ele que fez o Afonso ficar quietinho aqui no meu braço, mas ele tá me ajudando a segurar, porque pensa numa cobra pesada, hein, Giuseppe? Me fala uma coisa. Boa tarde para você. O Afonso é que tipo de cobra? Boa tarde. O Afonso é uma jiboia. Essa jiboia nasceu aqui no Butantan, no nosso museu, em 2008. É de um grupo de animais que nasceram aqui e a gente sempre seleciona entre os irmãos aquele que é mais dócil. E como é que a gente sabe quem é dócil? Manipulando, mexendo. Então ele passou no teste e é usado em atividades educativas, inclusive para matérias como esta. No começo ele estava meio agitado, viu, gente? Ele veio numa caixinha aqui, aí o José pegou e de repente ele ficou calminho assim. Como que é? Se mais de 50 anos trabalhando com esses bichos aqui, você já conhece cada um aqui? Olha, a gente tem que partir do princípio que até uma cobra não gosta de ser maltratada, né? Então ela precisa ser manejada com certo carinho. E é isso, ela estava agitada? Estava, mas a gente pega, deixa ela apoiar no braço, ficou no meu braço um tempo, ela se acalmou e eu vi que não ia fazer nada. Ela agora está segura, está no seu braço, eu estou segurando o seu braço, porque cansa, né? E ela está na mesma posição, ou seja, ela está se sentindo segura. Olha, cansa mesmo, viu? Ainda bem que eu estou aqui com a ajuda de Giuseppe. A gente está aqui com o Afonso. Eu estou no horto aqui do Butantan. Deixa eu explicar. Lá atrás, pra gente, tem um prédio branco, não sei se dá para ver. Lá que ficam todas as cobras que pertencem aqui ao Butantan. Deixa eu explicar por que a gente não tá lá. Para fazer esse ao vivo, a gente depende de sinal de celular. E lá dentro,
o celular não estava pegando muito bem. Por isso a gente veio aqui para o Horto, trouxe o Afonso para ajudar a gente nessa participação. Mas antes, o nosso repórter cinematográfico, o Sávio Monteiro, o Mingão, também fez algumas imagens de lá. E tem muitas cobras. Vou pedir, acho que já deve estar rodando aí, para a gente ter uma noção, né? Logo que você me chamou, Gabriel, você disse aí da anaconda. Tem a anaconda aqui e ela está sendo muito famosa, né? Até porque a novela aí está mostrando. Conta um pouquinho dessa curiosidade. Bom, anaconda. Quem é anaconda? É a sucuri. Quem é a sucuri? É a anaconda. Né? São nomes populares dessa espécie de cobra. E ela está muito famosa nesses últimos meses pela participação na novela. Né? Então, quem é a anaconda? Quem é a sucuri? É uma cobra de porte grande. Né? Ela pode chegar a quase 8 ou 9 metros de comprimento. A nossa que está aqui na exposição, que vocês estão vendo, ela tem aproximadamente 4 metros e cerca de um pouco mais de 50 quilos. É um bicho que gosta de ficar em locais úmidos, como água. Quando ela não quer ficar na água, ela fica próximo à água. É um animal que mata suas presas para se alimentar por constricção, que é a força. Ela não tem veneno. É para quê, né? Só com a força que ela tem, ela dá conta do recado. E é famosa por quê? Porque é um bicho muito grande. E essa espécie tem no Brasil uma quantidade muito grande de lendas e histórias sobre ela. Né? E ela está sendo usada na novela, então é claro que está chamando a atenção das pessoas. E além dela, também tem outras aqui, né? Que você estava me contando quando a gente estava conversando, né? Que chamam a atenção. Ali logo perto dela tem uma outra cobra. Qual que é aquela lá? Bom, na frente da anaconda, da sucuri, nós temos o recinto das caninanas. Caninana é um bicho que não é peçonhento, não é perigoso, mas é super famoso. Por que ele é famoso? Ele fica com quase 3 metros de comprimento, 2 metros e pouco. É um bicho bonito, ele é preto e amarelo. Ele é muito agressivo quando se sente ameaçado. E a população não perdoa, né? Porque interpreta de forma errada o comportamento do animal. E a população humana diz que a caninana é tão perigosa que quando fica brava, ela corre em pezinha atrás das pessoas. É real? Não. Ela se sente ameaçada, então ela dá botes seguidos na pessoa para que a pessoa vá embora e a deixe em paz. Conhecer essas histórias ainda é muito importante, porque a gente precisa preservar esses bichos, né? E infelizmente, como você disse, né, tem muitas histórias que acabam aí até tirando a vida desses animais. Bom, conhecer o comportamento, conhecer a história das serpentes é muito interessante, por isso que eu estou aqui até hoje. As serpentes fazem parte do meio ambiente, isso é fato. Elas funcionam como presas e predadores ao mesmo tempo. Elas controlam uma quantidade muito grande de presas no meio ambiente e também servem de alimento para os seus predadores, principalmente as aves. Além disso, quando a gente olha para as serpentes peçonhentas, ali, além do acidente, é óbvio, que é claro também, todo animal que tem veneno, ele é um potencial de estudo e fornecimento de medicamentos para a espécie humana. Tá? Por exemplo, que está nas farmácias hoje o captopril. Veio da onde? Do veneno da jararaca. E nós temos, pelo mundo todo, uma quantidade grande de pesquisas sobre os venenos animais. Então, só aí a gente consegue entender a importância desses animais, mesmo sendo perigosos, para nós, seres humanos. Só para o pessoal de casa ter uma ideia, gente, o Butantã, só essa parte aí das cobras, tem muitas, né? Tem muitas para a gente conhecer. Aqui, infelizmente, nosso tempo é curto, não dá para mostrar tudo, não dá para contar a história de cada uma, como o Giuseppe está fazendo aqui. Então, dá só uma olhada nesse vídeo que a gente pegou do próprio site do Butantã. Lá, eles detalham cada espécie que tem aqui para você de casa aí poder vir visitar. Vamos ver.
Deu para ver, né, por esse vídeo que tem muita coisa para se conhecer aqui. Deu para ver, né, por esse vídeo que aqui no Butantã tem muita coisa, gente. O Museu Biológico é só um pouquinho aí do que tudo isso oferece. Eu confesso que apesar de Campinas ficar tão pertinho de São Paulo, aqui do Instituto, eu não conhecia esse local e tô encantada, viu? Por isso, ó, a gente já deixou, tá vendo? Eu já não estou mais com o Afonso, nem o Giuseppe. O Afonso já foi para a caixinha dele, porque olha, ele pesa 2 quilos, mas parece que pesa muito mais, viu, gente? Então a gente deixou ele lá quietinho para eu poder conversar mais aqui com o Giuseppe. A gente mostrou aí essa parte do Museu Biológico, né? Mas o Butantã, ele tem muito mais coisas, né? A gente foi no macacário, mas o que mais? O que o visitante vai encontrar aqui? Bom, nós temos aqui no Butantã o Parque da Ciência, que é o parque recém-criado durante a pandemia. O que o Parque da Ciência oferece para a população, para o público? O Museu Biológico, o Museu de Microbiologia, o Museu Histórico está sendo terminada a exposição dele, o Espaço Terra Firme, que é um espaço de exposições, temos o Serpentário, temos o Repitário, nós temos o próprio parque como um todo, e aqui onde nós estamos, que é o Horto. Gente, o Giuseppe Porto, ele é diretor cultural aqui do Instituto Butantã, trabalha aqui há mais de 50 anos, já podia se aposentar, ele estava me contando, mas faz questão de continuar trabalhando nesse local. Giuseppe, é muito gratificante, né? A gente estava vendo aqui as crianças visitando, os estudantes visitando, eles olham para os animais, é um momento único aqui, né? A gente que vive aí na correria, nessa cidade grande, tudo urbanizado, tudo asfaltado, a gente não vê esses animais, né? E chegar pertinho, igual esse momento que eu estive aí com o Afonso, tão pertinho, confesso que eu nunca tinha vivido isso. Para as crianças é muito importante, para os nossos estudantes também esse momento. Bom, o Butantã tem um papel importantíssimo nessa pegada da difusão científica, né? E quando a gente olha para a serpente é um mito, é um símbolo do mal. E aqui no Butantã, a população, as crianças, têm a oportunidade de ficar frente a frente com o animal, separada por um vidro, e muitas vezes interagir nas atividades. Então, é uma oportunidade de quebrar esse estigma que as pessoas têm com relação às serpentes. O local ficou muito tempo fechado, né, devido à pandemia. Agora já está recebendo visitas até de escolas, né? Mas essas visitas têm que ser agendadas. Nós recebemos durante a semana as escolas. Então o agendamento é feito através do nosso site, né, ou agendamento@butantan.gov.br, ou agendamento direto, e a escola pode agendar para quando tiver vaga, porque nós estamos com a agenda até o final do ano fechada já, não tem mais vaga. Mas tem que tentar para o próximo ano. E durante o final de semana, a visitação é aberta à população de um modo geral. Não precisa marcar, não precisa nada. Não.
Você que está aí e quiser vir com a família, vem de Campinas para cá, vocês têm todo um parque à disposição, pode vir, passear e curtir isso aqui, que é muito gostoso. Existe alguma taxa que tem que pagar? A nossa taxa é muito simples, muito simbólica. Adultos, R$ 6,00 para visitar tudo. Crianças, R$ 2,50. Até 7 anos não paga. Criança mais de 60 também não paga. Estudantes, R$ 2,50. Como você disse, né? Tem aí de levar essa cultura, de levar a ciência também. Esse local é muito rico, né? Aqui é um passeio para a família inteira, vai encontrar muita coisa. Bom, Butantã é uma ilha na cidade de São Paulo. Nós estamos num verde muito gostoso, um lugar muito bonito, e onde se projeta, onde se cria, onde se faz ciência. E a ciência que a gente entrega para a população. Como você disse, né? Tem muitas opções, mas o Museu Biológico, o das cobras que a gente viu aí nas imagens, ele é o mais visitado. O biológico é o mais visitado justamente porque mantém uma exposição viva. Então, ele tem uma visitação altíssima, porque a pessoa tem a oportunidade de ver o animal frente a frente. E não é fácil, né, cuidar desses bichos. A gente estava batendo aquele papo, você é o responsável. A gente falou da anaconda, né? Você contou aí um pouquinho da história dela, né? Como que faz para pesar esse animal e medir ela? O manejo dos animais, ele é todo feito com controle. Nós temos uma equipe de 30 pessoas, sendo que aproximadamente metade é usada na parte de manejo e cuidado de saúde. E a gente tem que pesar os animais porque o alimento que é oferecido é baseado no peso dele. Então, imagina pegar uma sucuri, uma anaconda, que tem mais de 50 quilos, pesa 50 quilos e chega a mais ou menos 4 metros de comprimento, essa nossa, e tem que pesar isso. Então é feito uma operação, porque faz de uma vez só. Tem que pegar, tem que medir, tem que pesar, tem que tirar sangue, tem que fazer exames. Quando a gente vai fazer esse procedimento, a gente monta um circo, geralmente é durante as segundas-feiras, sem o público, e tem que pegar. E para pegar não é fácil, porque ela não deixa colocar o aparelho de pegar animais na cabeça. Então tem que preparar, e nessa hora eu entro como biólogo, não como diretor, e vou lá e pego o animal na melhor hora possível, no melhor momento, de uma vez só. E os auxiliares têm que segurar o corpo para não rodilhar em mim. E a partir daí faz o processo. Gente, olha, aqui vocês criaram um habitat natural, né, de cada animal, né? Você estava me contando, nesse caso, tem a parte da água que ela fica lá, mas tem também a parte aquecida. Todo animal que está cativo, ele tem que receber da nossa parte toda a atenção possível e imaginável. Nós temos que oferecer a ele aquilo que ele teria na natureza. Então, tem aquecimento? Ele tem que escolher se ele quiser ficar ali. A parte menos quente, ele pode ir para lá. Ele quer ir para a água, ele vai para a água. Então nós temos que oferecer tudo o que ele gostaria para poder sobreviver no local fechado. Giuseppe, infelizmente nosso tempo é curto, né? Tem muita curiosidade aqui no Butantã, tem muita informação rica que vale a pena vir visitar, né? Por isso fica aí o convite para quem está assistindo a gente, é de Campinas e também da região. Venham. É um passeio gostoso, vale a pena. Nós estamos aqui de terça a domingo à disposição de vocês. É um passeio muito gostoso. Eu estou aqui para comprovar, viu? Muito obrigada, viu, por falar com a gente e disponibilizar todo esse tempo. E olha só, você de casa, a gente tirou o dia para passar aqui no Butantã. A gente está fazendo algumas matérias especiais para o quadro É o Bicho. A gente vai mostrar mais detalhes aí da parte das cobras. Também visitamos logo pela manhã o macacário. É tudo muito legal, tem os filhotinhos, é muito interessante. Mas aí você vai ter que acompanhar nosso jornal Câmara Notícia, porque você vai ver todos os detalhes aqui do Butantã em uma série especial no quadro É o Bicho. Gabriel, volto com você. Foi só para aguçar nossa curiosidade, viu, Viviane Novaes, que foi corajosa assim, ficou junto ali com a cobra. Então, muito bacana, Viviane Novaes, diretamente do Instituto Butantã, que é o maior produtor de vacinas e soros da América Latina, principal produtor de imunobiológicos do Brasil. Então, muito bacana essa participação da Viviane Novaes ao vivo nesta quinta-feira e, claro, ao Giuseppe Porto também, que é diretor cultural do Instituto Butantã, por esta aula, né? Muitas informações, curiosidades para você. Então, quem tiver a oportunidade, visite o Butantã, que vale muito a pena conhecer este trabalho, e fica ligadinho também aqui na nossa TV Câmara Campinas, porque em breve o É o Bicho, então, vai contar mais sobre o Museu Biológico e sobre este instituto, que é importantíssimo para o nosso país.
Meio-dia e 27, a gente segue ao vivo aqui com o nosso Câmara Notícia. A Mirna Abreu já está nos nossos estúdios. Hora das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos reunião ordinária. Então, Mirna, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. A gente começa falando de 3 projetos de autoria do prefeito que foram aprovados na noite desta quarta-feira, que dizem respeito à educação. Um dos projetos cria 150 cargos de professor de educação básica, outro 100 cargos de agente de organização escolar e o terceiro 25 de especialista em formação. O líder de governo na Câmara, o vereador Luiz Rossini, detalha as propostas e fala da importância desses cargos para a rede municipal de ensino. São professores destinados a desenvolver a educação que a gente chama especial. É aquela educação, aquele ensino voltado às pessoas que têm algum tipo de deficiência. E no processo de escola inclusiva, esses alunos estão inseridos nas escolas normais, mas eles precisam ter projetos pedagógicos específicos, adaptados à sua condição física ou intelectual. Então, esses 150 professores virão para ampliar o atendimento dessa população. A figura do inspetor de aluno do passado não existe mais. Então, hoje nós temos esse cargo que é chamado agente de organização escolar, que ele ajuda na organização escolar, desde abrir a escola, recepcionar os alunos, ficar no horário do intervalo acompanhando a movimentação dos alunos no pátio, enfim, acaba dando um suporte à administração nessa atenção e cuidado de olhar como é que está a frequência, o comportamento dos alunos. Praticamente todas as escolas municipais, em diferentes portes e tamanho, possuem algum tipo de biblioteca. E a ideia desses profissionais é que ajudem a organização desses ambientes nas escolas com um maior objetivo, que é estimular a leitura, a prática da leitura pelos alunos. A gente sabe que a leitura é fundamental, né, nesse processo de aprendizagem, estimular, despertar o gosto, depende também de você ter um ambiente adequadamente organizado. Além de que incorporar também nesses processos a questão da tecnologia, né, a informática. Então, esses 3 profissionais, essas 3 categorias de cargo que estão sendo criados, visam melhorar, obviamente, a qualidade da educação praticada na rede municipal de ensino. E a gente segue repercutindo aqui a 29ª reunião ordinária, porque ontem também foi discutido e votado uma proposta de autoria do vereador Paulo Gaspar. Sim, a proposta altera uma lei de 2012 que trata dos critérios para a nomeação de alguns cargos. São eles: secretário municipal, subprefeito, diretores de macro-região, administradores regionais junto à prefeitura e também cargos de presidente e diretores de entidades da administração indireta. A matéria proíbe que os cargos sejam exercidos por condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher em todas as suas formas. Essa lei de 2012, ela traz diversos casos de violência, corrupção e outros tipos que impedem que sejam nomeados cargos dentro da administração municipal, né, secretários, etc. E a gente fez questão de tipificar a questão da violência doméstica e do feminicídio, que estava ausente nessa lei, porque a gente acredita que o poder público tem que fazer a parte dele e dar o exemplo ao dificultar a admissão desses cargos com pessoas que já foram condenadas por órgão colegiado. O vereador detalha a proposta nas situações em que seria, então, bloqueio para que essas pessoas assumissem esses cargos. Seria um colegiado, condenação em segunda instância, aí ele pode apelar para outros tribunais, mas fica restrito se ele estiver na administração, ele já tem que ser exonerado, né, e aguardar fora da administração pública. Pode ser que seja revertido lá no STF ou alguma coisa assim,
mas ele fica afastado por esse período. E durante a discussão da matéria, o projeto recebeu o apoio dos parlamentares, entre eles o da vereadora Débora Palermo, que é membro da Comissão da Mulher da Câmara de Campinas. O que Gaspar também ressalta é que esta é mais uma medida para que os entes públicos se atentem ao combate à violência contra a mulher. Quero parabenizá-lo, o vereador, por esse projeto extremamente importante, muito bem escrito e que vai trazer mais credibilidade aos cargos públicos e também é uma forma de evitar essa violência que tem aumentado dia a dia. Então é mais um avanço no sentido da gente reforçar a questão do combate ao feminicídio e à violência doméstica. Olha, e tanto esse projeto do vereador Paulo Gaspar, quanto os 3 projetos de autoria do Executivo que foram aprovados em segunda discussão, agora vão ser encaminhados para a sanção do prefeito para que eles se tornem leis aqui na cidade de Campinas. E a votação completa da 29ª reunião ordinária você encontra no site campinas.sp.leg.br. E Mirna Abreu, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com um questionamento do vereador Edson Ribeiro ao Executivo na área de transporte. Sim, ele protocolou um requerimento ao Executivo questionando o término da obra do corredor BRT entre os bairros Jardim Paulsurama até ali na altura da PUC 2. Esse é o trecho que virou objeto de requerimento do vereador Edson Ribeiro. Fica entre a PUC 2 e o Shopping Parque das Bandeiras, por onde passa o corredor BRT. No documento, o parlamentar questiona qual o prazo de término dos serviços nessa região e se a data prevista para entrega. 96% das obras do BRT estão concluídas. Até agora já foram entregues mais de 35 quilômetros de via, sendo que 3 terminais e uma estação já estão ativos e sendo utilizados pelo sistema convencional de transporte público. Mas trechos inacabados como esse têm sido comuns e alvo constante de fiscalização da Câmara de Campinas. Esse vereador fez esse requerimento para saber como que vai ficar essas obras, porque ali é muito movimento, estão quebrando muito, estão arrumando alguma coisa que não foi feito, eles estão refazendo, então está um pouco complicado aquele trecho. Então eu fiz esse requerimento de informação aqui, para mim realmente saber o que é que está acontecendo, porque ali passa muitos munícipes diariamente. É possível ver onde exatamente a faixa do BRT deixa de existir nessa região. Os ônibus que vêm sentido shopping precisam sair dela e seguir pela pista do meio. E os que vêm no sentido contrário circulam pela faixa comum até entrar de volta para o corredor BRT. E outra coisa, o pessoal fica na chuva e as cabines tudo pronta. Quando que vai liberar isso aí? Será que está dependendo de política para liberar isso aí? Então, a gente tem que realmente fiscalizar uma coisa que realmente o povo, os munícipes estão precisando. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas. As eleições estão chegando, 2 de outubro, e a TV Câmara Campinas já preparando um dia especial. Essa semana a gente já começa a mostrar também os bastidores e a gente começa falando sobre a Justiça Eleitoral. Isso mesmo, a gente que prepara aí uma cobertura inclusiva durante todo o dia 2 de outubro já acompanha a movimentação da Justiça Eleitoral desde o início desse processo. E olha, nessa semana a gente teve essa fase em que a Justiça Eleitoral iniciou o processo de geração de mídias para as urnas eletrônicas, o que não é diferente em Campinas, que tem 7 cartórios eleitorais. Nossa equipe foi ver como está este trabalho. Confira. O processo de geração de mídias para as urnas eletrônicas de Campinas já teve início. Hoje nós iniciamos a geração de mídias da Zona 379.
Primeiramente, a gente faz um download dos dados nas mídias. Posteriormente, a gente insemina esses dados nas urnas eletrônicas para prepará-las para a sessão. Ainda de acordo com esta chefe de cartório, a preparação acontece em 2 etapas. Primeiro a parte da geração de mídias, que é feita aqui nos computadores. Depois a gente passa para a real inseminação delas nas urnas eletrônicas. Quanto tempo mais ou menos dura esse processo? Esse processo dura em torno de 10 dias. Muitas pessoas trabalham em cima dele? Em torno de 10 pessoas para fazer tudo isso neste cartório. São 4 mídias que abastecem as urnas. A mídia de carga, que contém todos os programas das urnas e demais aplicativos da eleição. A mídia de votação, que grava todas as operações realizadas. A mídia de votação de contingência, que é usada na urna, que substitui outra que tenha apresentado defeito. E também a mídia de resultado, que é utilizada na apuração do resultado daquela urna. Gerar mídia significa gravar em dispositivos físicos, o que vai abastecer a urna, como sistemas, aplicativos e dados eleitorais para a votação e o resultado. O processo é o mesmo que já vinha sendo realizado em eleições anteriores. Bastante seguro, é feito pelos técnicos da Justiça Eleitoral. Bom, Mini, até sexta-feira que vem nós vamos acompanhar muitas reportagens, então, sobre as eleições, toda essa preparação. Lembrando que no domingo 2 de outubro, uma grande cobertura da TV Câmara Campinas, que começa cedinho e vai até a apuração, né? E já fica o convite aqui, a partir das 8 horas da manhã, no dia 2 de outubro, você acompanha a cobertura das eleições gerais. Lembrando que a gente vai mostrar como está o clima em Campinas, como está o movimento e tudo mais que envolve esse pleito tão importante. Então já fica o convite, lembrando que a nossa transmissão é toda com a interpretação em Libras, uma transmissão inclusiva. Exatamente, então, por todos os distritos, a nossa equipe espalhada, viu, por toda a cidade de Campinas, grande cobertura no domingo, dia 2 de outubro. Mina, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, agora falando sobre saúde, porque tem uma informação importante, nós trouxemos aqui na última semana, que a quarta dose, a segunda dose de reforço contra a Covid-19 estava liberada para as pessoas a partir de 30 anos e este público foi ampliado. Sim, nesta manhã a Prefeitura emitiu uma nota dizendo que a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de setembro, a quarta dose da vacina contra a Covid, ou chamada de segunda dose de reforço, também estará disponível para as pessoas a partir de 18 anos que receberam a terceira dose ou chamada primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses. A medida vai beneficiar 147.833 moradores de Campinas entre 18 e 24 anos. No último dia 19, como o Gabriel já avisou, o anúncio foi feito para a dose a partir de pessoas de 25 anos. Então agora, todo mundo acima de 18 anos, a partir do dia 26 de setembro, pode procurar uma das 66 unidades de saúde que fazem 65, nós temos 66, mas o Centro de Saúde do Boa Esperança não aplica dose de vacina. Então você pode procurar 65 unidades de saúde para fazer a imunização. Não, eu não sei onde é o posto mais perto da minha casa, eu não lembro quando eu tomei a última dose, perdi o meu comprovante. Você aqui de Campinas, acesse o vacina.campinas.sp.gov.br, você vai colocar os seus dados lá, aí você vai saber se já está a tempo de tomar essa quarta dose e também lá tem um link para os locais de vacinação aqui na nossa cidade. E a gente continua falando aqui sobre saúde porque nós temos números atualizados em relação à chikungunya e também à dengue, que é sempre uma preocupação aqui para a cidade.
De acordo com o boletim enviado pela Prefeitura nesta quarta-feira, entre 1º de janeiro e 16 de setembro, foram registrados 10.845 casos de dengue na cidade e 14 casos de chikungunya, 13 importados e um autóctone, ou seja, que foi adquirido aqui na cidade mesmo. Até o momento, não há casos de Zika. Ainda nesse boletim, foi emitido um alerta das principais regiões com os bairros que têm maior incidência da doença. E a gente preparou, inclusive, aqui umas telas que a gente vai mostrar quais são esses bairros e as regiões. Olha, na região noroeste nós temos 1.312 infectados a cada 100 mil habitantes. Em seguida aparecem os distritos norte, com 1.022 a cada 100 mil, na sudoeste 812, a sul 738 e a leste, que tem o menor número de casos, 735. Então, atenção, região noroeste nós temos, olha, o Jardim Maracanã, Novo Maracanã, Parque da Fazenda, Parque Valença 2, Vila União e lá na região noroeste, Jardim Amorês, aqui aparece com mais detalhes. Vamos voltar uma tela para lembrar novamente o nosso telespectador? Olha, você que é da região noroeste, que envolve aí, então, o distrito do Campo Grande e perto ali da PUC 2, que inclusive foi agora há pouco uma matéria sobre aquela região. Parque da Fazenda é bem ali ao lado da PUC 2, Parque Valença 2 já é no distrito do Campo Grande e a Vila União é um pouco atrás do Parque da Fazenda. Então, esses bairros são os que têm maior incidência de dengue. Depois nós temos a próxima região, vamos lá, a sudoeste. Jardim Amoreiras, Jardim Cristina, Recanto do Sol 1 e a Vila Mimosa. A Vila Mimosa fica ali na altura do Campos Elíseos, do Tanqueredão, e os outros bairros já ficam lá na altura indo para o distrito do Ouro Verde, na região da Amoreiras mesmo. E tem mais uma região que tem muita incidência, que é o Jardim São Fernando, que é aqui para cima do Campo do Guarani, perto de uns shoppings aqui da cidade. Então, esses bairros são os bairros em que, se você mora ou trabalha nesses bairros, atenção, olhe aí o vaso, olhe qualquer utensílio que possa estar fazendo esse acúmulo de água, as plantas. É muito importante que nós possamos aí acabar com os criadouros do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, para que então a gente possa diminuir a incidência de dengue nessas regiões. Sintomas de dengue, hein? Para você ficar bem informado e você perceber: febre alta, dores nas articulações, nos músculos, atrás dos olhos, dor de cabeça, náuseas, perda de apetite, manchas avermelhadas. Então, preste atenção. Se você tem um desses sintomas, procure um centro de saúde, então, para um melhor diagnóstico. A gente lembra que é importante também receber os agentes de saúde que são identificados caso haja alguma movimentação nesses bairros, inclusive quando há essa incidência, os agentes de saúde fazem um mutirão para justamente acabar com os criadouros. Exatamente. 12h45, nós seguimos aqui com as notícias da metrópole de Campinas e agora nós vamos falar sobre uma audiência pública que vai acontecer amanhã sobre a revitalização do centro. Acontece amanhã a partir das 2h15 da tarde no Salão Vermelho. Por isso, hoje é o último dia para você, cidadão de Campinas, que queira dar alguma contribuição a essa proposta. Entra lá na internet, no site da Prefeitura, e você pode enviar uma sugestão. Vai ter lá na Secretaria de Planejamento sugestões para a revitalização do centro, que é no portal .campinas.sp.gov.br/secretaria/planejamento e urbanismo, página audiência pública. Lá vai ter um questionamento que inclusive tem a minuta desse projeto inicial nessa página e você pode dar a sua contribuição. De qualquer forma, a gente lembra que amanhã também será permitida a participação popular para as discussões do projeto inicial, que é a minuta do executivo, mais as sugestões que foram encaminhadas até hoje pela internet. A minuta prevê incentivos urbanísticos e fiscais, de acordo com as categorias de reabilitação dos imóveis do centro, que são integral, parcial e mínima, critérios para cada uma, e o objetivo é fazer com que os proprietários desses imóveis na região central
possam recuperar esses imóveis. A gente tem uma área de 95 hectares formados pelas ruas Marechal Deodoro, Avenida Anchieta e Rua Irmã Serafina, Avenida Moraes Salles, Praça Floriano Peixoto e a Rua Doutor Ricardo. São 1.900 lotes, onde ficam 429 imóveis. E ainda nesse perímetro nós temos os prédios tombados como patrimônio histórico. E pela proposta, eles também poderão ser beneficiados pela lei, desde que as propostas de reabilitação sejam aprovadas pelo CONDEPAC. Então, a audiência pública para discutir toda essa revitalização da região central, inclusive a Câmara de Campinas tem comissão especial de estudos a respeito desse tema, tem frente parlamentar também, é amanhã, 2h15 da tarde, no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas. Assunto que está sendo bastante debatido, né, aqui na Câmara de Campinas, e a gente segue acompanhando, então, todas as reuniões. Vamos voltar a falar rapidinho sobre saúde, Mirna, porque o Centro de Saúde Tancredo Neves fica fechado por um mês. Isso, a gente tinha uma data inicial, que era até o dia 14 de outubro, agora, então a previsão a partir de hoje é de 30 dias. A gente vai ter aí o reparo de rede hidráulica e também a rede elétrica, pintura e manutenção nas divisórias e na cobertura da cidade. Nesse período, os serviços foram divididos por categoria em 4 outras unidades que atendem perto dali do Centro de Saúde Tancredo Neves, conhecido como CS Tancredão. Serão o CS Capivari, Santos Dumont, Aeroporto e o Santa Lúcia, e também a gente vai ter, inclusive nesse período, a única coisa que vai funcionar ali no CS Tancredão é a sala dos agentes comunitários de saúde. Então, por exemplo, farmácia, vocês que são atendidos aí terão que ir nos outros centros de saúde. O acolhimento no Centro de Saúde do Capivari, agendamento de especialidades, aí vai ser feito na sala dos agentes comunitários no próprio CS Tancredão. Nós temos as consultas, que também já foram agendadas, o atendimento odontológico no CS do Santa Lúcia, a vacinação, inclusive contra a Covid, que a gente falou agora há pouco, é lá no CS do Capivari, para todas essas pessoas que anteriormente são da região do Tancredão. Coleta de exames no CS do Capivari também e outros procedimentos aí, você pode entrar em contato para saber onde é, e lembrando que as consultas agendadas, elas estão mantidas, só que só foi mudado o local de atendimento para um desses outros centros de saúde que eu mencionei agora. 12h50, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira com as notícias da metrópole de Campinas. Rapidamente, Mirna Abreu, unidade móvel de uma clínica veterinária, fica no bairro Nova Europa, porque o número de atendimentos está muito alto, né? Já estava prevendo que ela iria sair, mas olha, a prefeitura decidiu que até dia 29 de setembro, ou seja, até o final desse mês, que é a próxima sexta-feira, a clínica médica móvel, a unidade 1, continua no Nova Europa, lá no Parque das Águas. E a partir do dia 3 de outubro é que ela vai lá na sede da Administração Regional 13, lá no Campo Grande, na verdade na subprefeitura lá daquela região. A prefeitura lembra que estão sendo atendidos diariamente 60, né? São 60 consultas. As clínicas móveis, elas funcionam das 8 ao meio-dia e da 1 às 4 horas da tarde, prestando atendimento médico veterinário ambulatorial itinerante e gratuito para cães e gatos, e essas unidades, a intenção é que elas percorram as várias regiões da cidade. Não é necessário agendamento prévio para que o animal seja atendido. Basta ter 18 anos, apresentar os documentos pessoais e o comprovante de residência e até uma dessas clínicas junto com o seu animal. Então, a gente tem 2 clínicas. Essa que fica até 29 de setembro, lá no Parque das Águas, a gente tem um endereço aí, olha, Avenida Paulo Correia Viana, 438 no Parque Jambeiro, e a unidade 2, ela já está lá na Vila Esperança, na região dos Amarais. Ela fica no Céu Estação Cidadania, na rua Demerval da Silva Pereira, sem número. Então, ela vai ficar lá até o dia 20 de outubro, a unidade 2. Então, se você é uma dessas regiões, mas eu não sou dessa região, vá até a que fique mais próximo para você ir, mas você pode ser de qualquer região de Campinas e será atendido em uma dessas unidades.
E para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, segunda virada afrocultural está com inscrições abertas para os artistas, hein, Mirna? É isso mesmo, a gente tem a segunda virada afrocultural que vai acontecer, olha, ela vai acontecer 26 e 27 de novembro lá na Estação Cultura, mas foi aberto o edital para o chamamento, a seleção dos artistas que vão participar desse movimento. Olha, as inscrições propostas vão até o dia 2 de outubro, então você pode entrar lá no Virada Cultural, @Virada Afrocultural. Nós temos esse link para inscrição. O valor do cachê para as propostas selecionadas vai de R$1.000 para as individuais e R$3.000 para as apresentações coletivas em grupos. Então, é uma grande oportunidade com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Ela tem um nome já, Virada Afrocultural, construindo um quilombo na cidade das Andorinhas, que é como conhecida a cidade de Campinas. É uma mostra de produção afro-referenciada no interior de São Paulo e prevê a apresentação de 15 apresentações artísticas em 2 dias de festival. A gente lembra também que, além das apresentações, a Virada oferece um curso de produção cultural que inclui uma bolsa de R$200 e terá a duração de 1 semana, além de uma feira de exposição e comercialização de obras de artistas locais. Então você vai acessar o link lá na notícia da prefeitura, já tem direto, é um link, inclusive eu já acessei, Gabriel, para dar uma olhada, é um Google Docs que você preenche, coloca os requisitos, lembrando que depois tem que apresentar a nota fiscal dessa apresentação, desse recebimento, porque tudo tem que fazer a prestação de contas, e você pode acessar através do site da prefeitura ou através lá do Instagram, @Virada Afrocultural, tem o link também desse formulário. Informações importantes, então, e a valorização dos nossos artistas aqui da nossa cidade. Mirna, muito obrigado, primeiro pelas notícias do Legislativo, agora com as notícias da metrópole de Campinas. Volta amanhã na sexta-feira com mais informações pra gente? Combinado, eu volto amanhã e uma boa tarde para você de casa. Ontem foi dia de Campeonato Paulista de Basquete Feminino no duelo das equipes que estavam invictas, melhor para a equipe mandante do SESI Araraquara, que desbancou as campineiras do Veracruz. As duas equipes entraram em quadra invictas no Campeonato Paulista. O SESI Araraquara com 4 jogos e 4 vitórias. E as campineiras do Veracruz com 3 jogos e 3 vitórias. Uma rivalidade que vem crescendo nos últimos anos. E como não poderia ser diferente, o duelo foi equilibrado desde o início, com as duas equipes se alternando na liderança do placar nos 2 primeiros quartos. Mas foram para o intervalo com vitória parcial das campineiras por 36-30. Só que no terceiro quarto, tudo mudou. As bolas de Araraquara começaram a cair e a defesa funcionando. Com isso, as donas da casa fizeram na parcial 31-13 e dispararam no placar, abrindo 12 pontos. No último quarto, a distância só aumentou. A pivô Aline de Moura, do SESI, terminou com 20 pontos e 21 rebotes e foi a grande destaque. Pelo Veracruz, a maior pontuadora foi Gabriela Guimarães, com 16 pontos. Mas no fim, vitória de Araraquara por 78-57. Bom, foi um primeiro tempo equilibrado, né? Mas depois as donas da casa foram superiores e venceram. Veracruz Basquete volta a jogar na próxima terça-feira, 27 de setembro, novamente fora de casa contra a Catanduva, que neste momento é a lanterna da competição. Bom, primeiro dia da nova estação, a primavera, que já começou com uma madrugada chuvosa aqui na cidade de Campinas. Hoje, tempo nublado durante todo o dia, fechado, com previsão de chuva agora para esta tarde.
Só que para amanhã, sexta-feira, a temperatura ela continua caindo, só que o sol volta a aparecer entre nuvens e não tem previsão de chuva para esta sexta-feira. Vamos às temperaturas então? Elas já estão aqui na minha tela, então para amanhã, para você se programar, olha só a diferença, hein? A queda de temperatura. Para amanhã, então, mínima de 10 graus, ao longo do dia essa temperatura sobe um pouco, por conta da massa de ar frio que está aqui na nossa região, só que não passa dos 23 graus, mesmo com a presença do sol nesta sexta-feira. Bom, nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje a nossa equipe pegou a estrada, fomos até o Instituto Butantan em São Paulo, as informações da Metrópole de Campinas, do Legislativo, o esporte da nossa cidade com basquete. Continue aqui na TV Câmara Campinas, lembrando que agora 1h tem o horário eleitoral gratuito e nos vemos amanhã na sexta-feira às 11h30 da manhã com muitas informações em tudo de mais importante que acontece. Você acompanha aqui no nosso Câmara Notícia. Até lá. Tchau, tchau.